Olá, eu sou a Francisca, sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da campanha de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós estamos no mês dessa campanha, né, especificamente na semana, já que no dia 18 é o dia de combate, né? Então, eu quero trazer algumas informações para vocês. Eu não vou ficar aqui falando detalhes de coisas que acredito que vocês já sabem, né? Então, eu queria conversar um pouquinho a respeito, falar superficialmente de dados, né? Do que a gente ouve frequentemente, mas trazer um pouquinho à tona essa questão das consequências psicológicas e da importância da denúncia, da importância de se falar no assunto, de não manter esse segredo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de crianças e adolescentes, estamos falando do quão importante é a qualidade de vida, a proteção, a defesa dos direitos dessas pessoas, né, para que tanto agora elas tenham esses direitos preservados, tenham direito de viver, de ser feliz, de viver a infância e a adolescência com respeito e dignidade, mas também do quão importante isso é para o futuro da vida delas, né? Das famílias que elas poderão vir a formar, da qualidade de vida dos que virão depois dela, a partir dela, né? Então, é uma rede muito grande, né? Uma pessoa que sofre hoje algum tipo de abuso, de violação de direitos, ela tem um risco imensamente maior de que seja futuramente uma pessoa que tenha dificuldade para lidar com essas questões. Então há um prejuízo que é uma bola de neve, né? Então precisamos cuidar. Nós vemos nas estatísticas que anualmente cerca de 500 mil denúncias de casos de abuso são registrados. E quando a gente fala em registros, a gente pode pensar, ter certeza de que se 500 mil são registrados, há um número imensamente maior por trás disso aí, desses dados, que não se toma conhecimento, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto melindroso, como dizem, né? É algo que fere núcleos familiares inteiros, né? É um assunto de fato extremamente delicado e mexe numa parte sensível, né? Que é a identidade, o grupo familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe também que estatisticamente os casos, né, de abuso, principalmente, eles acontecem e na sua imensa maioria das vezes dentro do núcleo familiar, com pessoas bem próximas, né? Porque é na intimidade que isso acontece, né? Então, nessa intimidade, especialmente figuras paternas, né? De vinculação afetiva e fraternal, onde isso mais ocorre, ok? E aí nós temos um dado nesse momento que é particularmente importante, significativo e preocupante, que é o momento que nós estamos vivendo no mundo, né? Que é a pandemia. O que a pandemia fez? A pandemia levou para casa famílias inteiras, aumentou o tempo de convivência dessas famílias, manteve em isolamento crianças, adolescentes, jovens, pais, mães que foram trabalhar em home office, enfim. Então, o que acontece nisso? Né? Óbvio, se há uma
já uma situação de algum tipo de tendência ou até de abuso, inevitavelmente isso aumentou muito, né? Então, nossas crianças e adolescentes estão mais indefesos no que se refere a isso. Então, daí a importância de se chamar atenção para manter, né? É algo que eu digo já há bastante tempo, que a teoria diz, né? E que eu defendo, que o isolamento ele é social e não afetivo. Então, a importância de manter os vínculos com pessoas importantes para nós, né? Porque aí, além do núcleo familiar, né? Porque daí vem essa possibilidade de denúncia. Os prejuízos psicológicos de uma pessoa que é vítima de algum tipo de abuso sexual, né, especialmente, vocês veem que eu estou focando muito mais no abuso do que na exploração, né? O abuso ele ocorre apenas com um objetivo de alguém que exerce alguma relação de poder com a criança ou adolescente obter satisfação sexual, né? A exploração, ela já envolve recursos financeiros, né? Então, disponibilizar crianças e adolescentes, expor, né, a exploração, ao abuso mediante retorno financeiro. Então, em todos os casos é altamente prejudicial, mas eu estou focando aqui muito mais na questão do abuso, né? Os prejuízos psicológicos que uma pessoa pode ter são incalculáveis, especialmente se não houver denúncia. Porque se houver denúncia, o que vai acontecer? Medidas serão tomadas para proteger a criança ou adolescente, né? Ou seja, tirá-lo daquele ambiente, impedir que ele permaneça em um ambiente que representa perigo para ele, né? E oferecer a ajuda psicológica que ele precisa. Então, a partir da denúncia, a possibilidade de impedir que esse abuso, que essa situação volte a ocorrer, é muito maior, né? Então, mas voltando à questão das consequências, né? Uma pessoa que sofre, né, uma criança ou um adolescente que sofre esse tipo de violência, ela se torna, né, a possibilidade de que ela tenha como sequela uma dificuldade de confiar nas pessoas é muito grande. Então, quando você não confia no outro, o risco, né, de que as suas relações afetivas elas sejam de baixa qualidade é muito grande, né? Então, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou me envolver num relacionamento afetivo se eu não tenho confiança, né? E por que isso? Porque as pessoas que eu deveria, né, digamos se eu sou vítima, que eu deveria ter confiado, né, ou melhor, que eu confiava desde muito cedo, eram pessoas que não tinham uma preparação psicológica de valor pessoal, né, ético, enfim, para me oferecer o que era a minha necessidade, que era a proteção, que era a preservação do meu corpo, dos meus direitos, enfim. Né? Então, a minha percepção da figura afetiva, ela fica afetada e alterada, né? Negativamente. Então, no futuro, o risco de que essa pessoa não tenha relações de qualidade é muito grande. Não tendo relações afetivas de qualidade, a qualidade de vida dela também é prejudicada, né? Sobremaneira. Nós somos muito, muito, muito sociáveis, né? As relações ocupam um espaço, né? Uma dimensão muito importante na nossa qualidade de vida. Então, isso é crucial.
Outra questão que é muito comum, a perda da autoestima, né? A pessoa ela não se percebe com o valor verdadeiro que ela tem, ela não se percebe como digna da própria confiança, é, fica abalada essa identidade pessoal, né? A autoestima é sempre abalada, afetada. Ela pode ter sentimentos de culpa. E quando a gente fala em sentimentos de culpa, como é algo inconsciente, muitas vezes ela nem tem consciência disso, né? Ela não tem consciência. Só que ela não tem, embora ela não tenha culpa do que aconteceu, não tem nenhuma responsabilidade naquilo ali, ela foi vítima, mas é comum que esse sentimento venha do tipo, será que eu fiz algo? Né? E até porque o abusador, ele tem argumentos, ele tem um discurso que pode fazer com que isso ocorra, né? De dizer que foi seduzido pela beleza, pelos encantos, enfim, né? Pode acontecer. E naturalmente a criança ou adolescente, ele vai ter esse pensamento de que teve responsabilidade no que aconteceu, né? E esse é um fator que inibe muitas vezes a questão da denúncia, né? Então, isso, na verdade, é um prejuízo da ocorrência, né? A gente observa que as estatísticas, os estudos mostram, né, que pessoas que foram vítimas de abuso, elas também têm uma tendência imensamente maior a desenvolver quadros de ansiedade muito grande, né? Até durante, logo depois, as experiências de abuso, há um aumento na questão da ansiedade, né? Podendo vir a se tornar um transtorno mesmo. No comportamento a médio e longo prazo, né, o que eu já falei antes, a questão do relacionamento afetivo prejudicado, que é muito comum, a dificuldade de ajustamento sexual, né? Então a pessoa ela pode se tornar alguém como não vincula de qualidade, como não confia na figura do outro, como as relações afetivos sexuais elas não são de confiança, de afeto e satisfatória, há um risco muito grande de apresentar promiscuidade, né? E com todos os riscos que isso existe, né? Que isso traz. A gente pode ser observado também dificuldades no sono, dificuldades relacionadas a distúrbios, né, de sono, de alimentação. Não que necessariamente uma pessoa que está apresentando esses sintomas ela esteja sendo vítima de abuso, mas é comum que uma pessoa que passa por esse tipo de trauma, ela desenvolva, ela apresente esse tipo de sintomas, né? Então, vamos fazer a nossa parte para que isso deixe de acontecer. Vamos contribuir para que os nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens tenham o seu direito de desenvolver a sua identidade, as suas escolhas, de forma saudável. Vamos investir, vamos lutar para que quanto menos vítimas existam, melhor. Vamos lutar para que sejam defendidos os direitos dessas pessoas. Não vamos permitir. Se você conhece alguém que esteja apresentando algum comportamento sugestivo, se alguém chegou até você, contou o que aconteceu, ou se está acontecendo com você, procure alguém de confiança. Nós sabemos que a escola é um dos locais onde essas denúncias mais acontecem, um dos, né? Então, toda criança, todo adolescente, ele tem um professor, uma professora que é uma pessoa de confiança para ele. Então, conte. Seja o que está acontecendo com você, seja
você ouviu de alguém, conte, não guarde isso para você. Não seja cúmplice. Não é culpa da vítima. A criança e o adolescente, ela é sempre vítima. Seja qual for a situação, ela é vítima, porque ela está sendo abusada, ela está tendo os direitos dela violados por alguém que deveria ser de confiança, por alguém que deveria ajudá-la a preservar os seus direitos, por alguém que deveria estar investindo de alguma forma no bem-estar, no amadurecimento, no crescimento, no desenvolvimento dela. Então, não se cale, não se cale, denuncie, fale com alguém, converse com a orientação da escola, converse com uma professora de confiança, né? Alguém de confiança. Se não é a mãe, se não é uma pessoa do vínculo familiar próximo, procure outra pessoa, mas procure, denuncie, peça ajuda. Não se cale diante desse absurdo, dessa atrocidade. Nós temos o dever de contribuir para que essa barbaridade deixe de acontecer. Eu estou à disposição, agradeço quem conseguiu assistir até aqui esse vídeo e um grande abraço. Até.